Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Past Continuous Fast. Correto, hoje temos Past Continuous Fast. Terceira etapa do assunto passado. A primeira você viu com perfeição naquele videozinho, que eu vou deixar um link aqui para você no final deste. E vimos que o Simple Past, ele vai tratar de ações que ocorreram há muito tempo atrás. Você pode usar o advérbio de tempo, pode não usar, mas usou o Simple Past, o cara entendeu, já aconteceu faz um tempão. Segunda etapa, nós vimos a questão do Past Perfect, faz aquela dicotomia, aquela parceria legal com o Simple Past, duas ações acontecendo em momentos diferentes. Aqui acontecia primeiro Past Perfect e aqui aconteceu depois Simple Past. Também vocês gostaram, deixarei o link aqui no final também. E a terceira, que vai ser a de hoje, vai ser o Past Continuous, que vai indicar uma ação que estava acontecendo em determinado momento do passado. Existem outras situações que estavam acontecendo em momentos diferentes, em lugares diferentes. Tudo isso vai ser abordado com total carinho hoje. Super amigo, super amiga. Tem uma quarta parte, mas não vai ser a seguir, vai demorar um pouquinho, que é o Present Perfect. Daí você pergunta, puxa, Gilmar, Present Perfect? Você vai abordar passado num assunto chamado, intitulado, expressado Present Perfect, mas Present não é presente? Sim, super present significa presente, mas é um presente tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ele aborda situações presentes e passadas ao mesmo tempo, ou seja, ações recentes que aconteceram, você vai abordar com o presente perfeito, além de outras coisinhas que eu vou mostrar aqui, relacionadas ao nosso PP, Present Perfect. E você vai ficar conhecendo a totalidade dos passados. Quando aplicar Simple Past, quando aplicar Past Perfect, quando aplicar Past Continuous, vai ficar sabendo hoje, e quando aplicar o presente perfeito, que eu acho mais importante, porque é usado o tempo todo, é cobrado o tempo todo em concursos, sejam militares, sejam civis, sejam públicos e assim por diante. Todo mundo quer saber se você conhece o presente perfeito, mas para que você possa distinguir uma coisa da outra, é necessário que você veja essas quatro partes separadamente e depois nós fazemos aquela mistura bem bacana, bem legal. Super amigo, super amiga, estamos aí no Instagram, agora com mais velocidade, agora com mais conteúdo direitinho. Estaremos anunciando nossos vídeos, mandando recados legais para vocês, contando curiosidades da língua inglesa. Estamos aumentando cada vez mais a nossa participação no Instagram, que você sabe, instagram.com, ou seja, instagram.com/efa.professorjomar/. Repito, instagram.com, que significa instagram.com/efa.professorjomar/. Acesse e vá pegando os videozinhos aí semanais, mensais e assim por diante. Quando surgirem coisas bem legais, curiosas, interessantes relacionadas à língua inglesa, em videozinhos curtinhos, né, para não ocupar muito espaço lá daquela ferramenta legal e muito importante, nós vamos colocar lá para vocês. Sempre, sempre, aquele super obrigado a você que já está inscrito, você que está nos acompanhando, você que está aprendendo cada vez mais, você que faz parte do nosso grupo aí, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua inscrição. Continue divulgando aí os nossos links para que outras pessoas possam aí participar adequadamente de tudo. E super amigo, super amiga, vamos aí começar o nosso esquema de Past Continuous Fast, que é bem rápido, bem bacana, bem supimpa. Past Continuous Tense descreve uma ação que estava ocorrendo em determinado momento do passado. Ela é composta pelo verbo to be no passado. Não é o I am, you are, he is. Esse é do Present Continuous. Past Continuous, I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. E tudo aquilo que você viu lá no sexto ano, sétimo ano. Espero que tenha visto, espero que meus colegas tenham contado isso para vocês. Mas se não contaram, eu conto aqui de novo para vocês. Mas o quê? Mais verbo principal, que pode ser qualquer verbo em língua inglesa, mas o ing, que segue aquelas mesmas regras do present continuous que você viu. Terminou em e, tirou e, coloque ing, terminou em dois es, não mexe em nada, consoante
A consoante dobra se a situação for de sílaba tônica sendo a última e assim pode, vai ser a mesma coisinha. Então é bem simples, bem tranquilo. Vamos ver os exemplos que eu deixei aqui embaixo acompanhado de flechinhas para vocês. I was trying to make a phone call. Eu estava tentando fazer uma ligação telefônica naquele momento do passado. You were complaining about the method. Você estava reclamando do método naquele determinado momento no passado. He was contacting the partners. Ele estava contatando todos os parceiros, todos os sócios, todos os participantes. He was contacting the partners. Então estava acontecendo isso em determinada situação, determinado momento do passado. Então é isso aí, verbo to be no passado, mais verbo principal, que é qualquer verbo, qualquer terminação, tendo aquelas mesmas regrinhas para o present continuous, que são válidas para o past continuous, e mais o ing para formar o ando, indo. Que mais, super? Ah, sim, as terminações que vimos lá no present continuous. Aproveitei a mesma tela, super, aproveitei a mesma tela. Verbos terminados em E, nós tiramos o E e colocamos o ing. Por exemplo, come, coming. Tirei o E, coloquei ing. Verbos terminados em dois Es, não tiro nada. Deixo os dois Es ali, só coloco ing. Free, libertar, freeing. Verbos terminados em IE. Então você vai tirar o IE, esse tem um procedimento. Vai tirar o IE, vai colocar um Y no lugar e mais o ing. Lie, mentir, lying. Tirei o IE, coloquei Y mais ing. E verbos terminados em consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a consoante final, isso para aqueles que a sílaba tônica é a última. E vamos colocar o ing. Então ficaria stop, consoante S. É verdade. Mais a letra O, que é vogal, mais um P, consoante, vogal, consoante, stop, sílaba tônica é a última, dobrei o P, mais ing. Está tudo ali bonitinho, explicadinho aqui ao lado para você. Então são essas regrinhas que nós vimos no Present Continuous, naquele outro vídeo, e estamos vendo aqui também. Que mais, super? As aplicações. A mais importante do Past Continuous é quando você faz uma outra dicotomia, outra parceria com o Simple Past. Então veja só, uma ação estava acontecendo quando outra interrompeu. A que estava acontecendo, Past Continuous, e a que interrompeu, Simple Past. Diferente da Past Perfect, daquele outro vídeo, com o Simple Past. Past Perfect são duas ações em momentos diferentes. A que aconteceu antes, passado perfeito, Past Perfect, e a que aconteceu depois, Simple Past. Esta não. Uma estava ocorrendo e outra está interrompendo. A que estava ocorrendo, Past Continuous, e a que interrompeu, Simple Past. Beleza? I was trying. Eu estava tentando fazer o quê? To make a phone call, fazer uma ligação. When he interrupted me, quando ele me interrompeu. Então eu estava aqui tentando uma ligação e o cara me interrompeu, daí parou tudo. Então uma ação estava acontecendo quando outra interrompeu. She was leaving, ela estava partindo, estava indo para sei lá qual local, super, quando eu liguei para ela. I called her, liguei no passado, interrompi a ação. Então, aí, Past Continuous, primeira situação importante, aquela parceria com o Simple Past. A ação estava acontecendo quando outra interrompeu. A que estava acontecendo, Past Continuous, e a que interrompeu, Simple Past. Super amigo, super amiga. Ah, mas pode acontecer que duas situações estejam acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Tá? Simultaneamente ao mesmo tempo. Então fizemos aí um esqueminha de repetição da mesma ideia, você entendeu a ironia? Beleza. Eu estava tentando, mas nesse mesmo momento ele estava me ajudando. Então são duas ações que naquele mesmo instante estavam ali em execução. She was leaving, ela estava deixando o local, and I was watching her, eu estava observando tudo. As duas ações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, dê uma olhadinha aqui. I was trying to download the files. Eu estava tentando downloadar os arquivos. And he was helping me. E ele estava me ajudando. She was leaving. Ela estava deixando the place, o local. And I was watching her. Eu estava apreciando, observando, vendo, não perdendo um instante para ver se ela fazia tudo certinho ou não.
Então, primeira ação, past continuous junto com simple past. Uma interrompe a outra. A segunda, ao mesmo tempo, simultaneamente, super. E a terceira? A terceira, past continuous com past continuous, mas também, veja bem, super, não é simultaneamente, mas em lugares diferentes. Pode ser simultaneamente? Claro que pode, e pode não acontecer. É simultaneamente, mas estavam, digamos assim, em locais diferentes. I was looking up some subjects here, and he was reviewing a text in London. Eu estava pesquisando. Look up é pesquisar em internet, pesquisar em enciclopédia, pesquisar em livros, tudo isso é look up, tá? E ele estava recebendo um texto em Londres. Pode ser simultaneamente? Pode, mas aqui estamos destacando os locais diferentes, tá? Locais diferentes em que também usamos o past continuous duas vezes. Que mais? Cynthia was complaining, estava reclamando, and they were resting in Europe. Ela estava reclamando aqui, bonitinho, she was complaining, e eles estavam descansando, tirando um sossego legal lá na nossa Europa. Londres, Paris, sei lá qual cidade, mas estava lá um descanso total. Então, primeira ação, past continuous, parceria com simple past. Uma interrompe a outra. Segunda, simultaneidade acontecendo ao mesmo tempo. E a terceira, locais diferentes. Tem mais? Não, super. Agora vamos para os nossos drills. Beleza. Drills, treinamentos, né? Bacana, exercícios para que você dê uma olhadinha para ver se você conseguiu entender adequadamente ou não. Cada um tem seu método, super. Cada um tem seu método. Se você prefere pausar agora, fazer mentalmente ou escrevendo em algum lugar todas essas 5 frases para depois corrigir pelo vídeo, você pode, super, você pode. Se quiser acompanhar a gente aí, eu vou mandando brasa e você vai tentando simultaneamente também. Veja bem, they, eles. Evitar a imprensa. Try, tentar. They were trying. Eles estavam tentando evitar a imprensa. Você sabe, I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. Beleza? Verbo to be no passado, muito importante, você aprendeu lá no 6º ano, ou talvez tenha aprendido lá no 7º ano, ou talvez tenha aprendido lá no 8º ano, no 8º ano, ou talvez só tenha aprendido no 9º ano. Super! Tem escolas e escolas, e eu não estou me referindo a escolas públicas ou particulares. Existem boas escolas públicas e boas escolas particulares. Escolas públicas organizadas, escolas públicas que não estão assim tão interessantes. Escolas particulares organizadas e aquelas que também não estão tão interessantes. E na língua inglesa nós temos vários materiais didáticos, alguns interessantes e outros não. Então, você pode ter tido o azar de pegar um material que não tenha sido apresentado isso nesses níveis em que eles deveriam estar sendo apresentados. Mas agora você sabe. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós estávamos, nós éramos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. Não confundir com where, mais aberto, que seria onde. Se bem que esse mais aberto pode variar de país para país, principalmente lá nas Grã-Bretanhas da vida. Mas super, Susan é ela. She, é she were ou she was? She was watching. Ela estava assistindo TV when it happened, quando isso aconteceu. Verbo to be, no passado, mais watch, mais ing. Eu, I was, eu era, ou eu estava. I was working at the Toyota plant, lá na fábrica da Toyota. Plant pode ser fábrica ou usina, dependendo do contexto. In Cambridge at the time, lá no Cambridge, naquela época. She,
was, tá? She was visiting her brother in Kansas. Ela estava visitando o seu irmão lá naquela terra do Kansas, meio oeste, muito famosa. Não vou citar as cidadezinhas que o cinema inventou naquele estado. Dizem que tem uma cidadezinha chamada Oz, ou um local chamado Oz, que tem um mágico, cantores e homens de lata. Dizem que é lá no Kansas. Dizem que também tem uma cidadezinha chamada Smallville, que tem muitas chuvas de meteoros e naves espaciais que chegam, aliens, reptilianos, assim por diante, e até gente do planeta Krypton. Diz que é lá no Kansas também. Então, vamos ver aí o que acontece de diferente. The new drug, a nova droga, o novo medicamento, is being tested. Está sendo testado. Termina em E, o verbo to be, mas você não tira. Deixa aí o E e acrescenta apenas ing. Então, esta é a colocação do verbo to be no passado, mais verbo principal, mais ing, ou seja, um esquema bem completo do past continuous. They were trying, eles estavam tentando. Susan was watching, ela estava assistindo. I was working, eu estava trabalhando. She was visiting, ela estava visitando. The new drug was being tested. Agora vamos fazer aquela parceria. Duas ações acontecendo adequadamente. Eu was talking to my brother. Estava conversando com meu bro, com meu irmão. And you arrived and asked money. E você chegou e pediu dinheiro. Então, uma ação interrompeu a outra. Her father was heading to New York. Estava em direção a Nova York. Estava indo a Nova York when he took that call. Quando ele atendeu aquela ligação. They were having dinner in Rome. Estavam tendo um jantar maravilhoso lá no Alfredo, em Roma. Faz um fettuccine muito legal. Não estive lá, só conheço à distância. Mas qualquer dia vou dar uma chegadinha lá, ver se o fettuccine deles é tão bom quanto o meu. Vamos lá? When they met her. A encontraram. Que mais? I was trying to learn Korean. Estava aprendendo a falar coreano antes que exista a tal da unificação, que uns dizem que sim, outros dizem que não, mas eu acredito que sim, como aconteceu com a Alemanha, é uma tendência natural. Por mais fake news que espalhem por aí e desviando para cá, ameaçando de guerra para lá, mas os dois vão ficar juntinhos no futuro. É a tendência, não adianta. Vai acontecer. Que mais? But I gave up. Eu desisti. She was playing that old piano. Ela estava tocando aquele velho piano quando eles pediram a ela para parar. Então, vejam bem que verbo no tempo past continuous junto com o simple past. Uma ação estava ocorrendo quando o outro interrompeu. A que estava ocorrendo past continuous, a que interrompeu simple past. Qual mais? Aqui ele pede past continuous apenas. Então ele coloca situações de simultaneidade. Talvez tenha alguma coisinha aí sobre locais diferentes, que também pode, você sabe disso. I was talking to Deborah and you were reading that book. Bonitinho, né? Que mais? Paul was working in Chicago and his wife was trying to get a job in London. Vão se separar? Meu Deus! Que mais? They were sending email messages, but the messages were bouncing. Estavam voltando, pulando, voltando. Qualquer dia explico melhor esse verbo. Que mais? I was getting the results. Eu estava conseguindo os resultados do teste. And my cell was ringing. Tocava sem parar. Tocava sem parar. Man, that was hell. Foi um inferno total. Que mais? Testes. Legal. Então vocês viram aí no exercício, no drill anterior, em que existia simultaneidade em algumas frases e existia também locais diferentes. Uma em Chicago, outra na Europa e assim por diante. Encenei, fiz uma ironia, uma animação verbal sobre situações de casais, né? Então você pode usar das duas formas. Agora vamos dar uma olhadinha nos testes se você realmente bate todos eles ou não. Sabendo do procedimento, você pausa, faz e volta. Indique o tempo correto do verbo faltante na sentença. It when he left home. Qual deles? Seria um A, um B, um C, um D, um E? Super. You know the drill. Pause, faça e volte.
Voltou? Qual que você escolheu? Super qual que você escolheu? Por acaso foi esse aqui? It was raining. Estava chovendo. When he left home. Quando ele deixou a casa. Não interrompeu a chuva, mas foi deu uma interrompida na ideia. Acertou? Que bom. Esse aqui lá da FUVEST. Assinale a alternativa correta para a sentença abaixo. Demais, os camundongos. The room, a sala. When the child saw them. Quando a criança os viu. Qual dessas 5 você escolheria? Para um, past continuous, bem legal, bem bacana. Dá uma analisada. Pause e faça. Voltou? Que bacana, vamos ver qual que você escolheu. Were crossing, estava atravessando a sala quando a criança os viu. Teste número 3, lá da FATEC São Paulo. Indique o tempo correto do verbo faltante na sentença. I, when she arrived. Eu, quando ela chegou. Qual dos 5 que você escolhe? Faz aí. Voltou? Qual que você escolheu? Super qual que você escolheu? Por acaso foi esse? I was working. Exatamente, super, exatamente. Well, Londrina, grande vestibular, muito concorrido. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna 1 da frase apresentada. In the summer of 1926, an English golf enthusiast named Samuel Ryder. Aí temos um espaço. A friendly game, um jogo amigável, between some British professionals, alguns profissionais britânicos, and the American players during that year's Open, naquele aberto daquele ano, né? Open. Então vamos ver qual que você colocaria naquele espaço em que está o número 1. Faça e volte, mas antes pause. Beleza, voltou? Was watching. Então, Samuel Ryder, he was, estava assistindo, was watching. Tem um 5? Não, não tem um 5. Mas super amigo, super amiga, prazer enorme estarmos aqui sempre com vocês, todas as semanas, ou terça ou quarta ou quinta. Agora estamos aí com mais trabalho para fazer, né? Então, num desses 3 dias, você terá um vídeo novo para dar uma olhadinha, para aprender inglês cada vez mais. E lá no nosso Instagram, instagram.com/efa.professorjomar/ e acesse aí nossas coisinhas que vamos colocando lá aos poucos, tá? Um grande abraço a vocês que estão aí nos acompanhando, são inscritos, mais uma vez aquele obrigado legal, continue aí enviando os links. Você que está nos assistindo pela primeira vez, espero que tenha gostado. Aproveita aí, já se inscreve no canal direitinho, já espalhe os nossos links por aí, coloque nos seus Instagrams, nos seus meios de comunicação social aí, numa legal, ou nas redes sociais, como chamam, né? Para que nós possamos ampliar cada vez mais o número de pessoas que tenham acesso à informação de qualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. E dá uma olhadinha aqui nos links. Bye bye!